Oi, Olá, boa Ah, boa noite. oi, noite, tudo 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 bem, bem? bem? gente? Tudo? Tudo bom? Tudo bem? Primeiro, a gente Tudo queria te bem. agradecer por disponibilizar o seu tempo vindo aqui para dar entrevista pra gente, tá bom? Eu sou a Luana, isso Eu aí, sou o Davi. Davi. A gente que somos os seus entrevistadores hoje aqui na Investigativa, que é o nome do nosso podcast. Então, a gente queria começar com te apresentando um pouquinho, né? Rômulo, perito veterinário. Conta um pouquinho pra gente, assim, do seu trabalho, suas especializações, sua formação, se você quiser. Oi, gente, boa noite. Se tiver um barulho aqui, são meus bichos que estão soltos, Ah, enfim, tranquilo. Não, daquele tudo jeito. bem. Pois é, eu sou concursado aqui no estado do Pará, eu trabalho como perito criminal veterinário, né? Sou graduado, pós-graduado e tenho mestrado também em medicina veterinária. E aqui, assim, eu faço um pouco de tudo, como eu vou falar aí para vocês aí ao longo da conversa, mas eu sou perito geral, Uhum, faço algumas coisas de veterinária também, mas Uhum. faço um pouco de tudo aqui. entendi. Tá? Eu vou para, já vejo de tudo, assim, um pouco de perícia, eu também atuo, né? Eu também faço esse tipo de perícia. Mas aí eu vou contando detalhes aí ao longo da nossa conversa. Ah, legal. Pode ir. Quer fazer a pergunta, Davi? Ah, verdade. Então, nós somos, como a Luana falou, nós somos um canal, né, para um trabalho de faculdade. E aqui a gente vai entrevistar vários especialistas na perícia veterinária, né? Então a Uhum. gente vai fazer tanto algumas perguntas que vêm na nossa cabeça, como algumas perguntas que estão anotadas. Tá Tá, bom? ok. Sempre que Uhum. quiser completar alguma coisa, quiser, pode ir falando, fica à vontade, é que a gente quer absorver conhecimento. Tá, beleza. Pode Tá bom? deixar. Então, posso fazer a primeira pergunta? Pode, pode. Bom, a gente sabe que dentro da perícia existe a perícia criminal, judicial e civil. O Rômulo, você pode explicar mais ou menos uma diferença entre elas e como funciona na veterinária? Tá, vamos lá. Existe a área criminal e a área civil, tá? Só para a gente entender um pouco, a gente que é da veterinária não tem tanto contato, mas Uhum. vamos lá. A criminal seria o Estado processando um particular, uma pessoa, tá? Uma pessoa infringiu uma lei que está no Código Penal Brasileiro, né? Vamos lá. Uma pessoa cometeu um homicídio. É o Estado que vai processar aquela pessoa, não é a família, não, é o Estado, Uhum. tá? A área civil, um particular processando outro particular, tá? Que infringiu um direito ali e a pessoa se acha no direito de processar a outra pessoa. Isso é um basicão só para a gente entender. É claro que Uhum. existe no direito, tudo existe uma exceção ali, mas só para ficar mais fácil de entender seria mais ou menos assim: área criminal, o Estado processando alguém; área civil, um particular processando outro particular. Uhum. Tá bom? Isso só para a gente ter uma diferença nas nossas atuações. Entendi. Então, eu sou o perito criminal, tá? Então, eu Uhum. sou. Vamos lá, algumas diferenças. Né? Perito civil e judicial seria semelhante, né? Seria basicamente a mesma coisa, mas Sim, existem sim. 4 formas de atuar como perito. Né? O perito criminal, que é um servidor do Estado, né? Eu sou concursado, eu tenho salário fixo, vou atuar em causas criminais e deixa eu ver aqui, acho que seria mais ou menos isso. Eu atuo em áreas criminais, né? Sou um funcionário público, sou concursado, né, do Estado. O perito civil ele atua nessa área civil. Ele não é um funcionário de carreira, né? Então ele vai receber por atuação. E como é que ele Ah, faz essa sim. atuação? Ele faz um cadastro no Tribunal de Justiça do seu estado. E aí, quando tem um caso civil, que eu falei para vocês, o juiz chama um perito, nomeia um perito. Então, é assim que ele atua, entendeu? Ele vai lá, atua, faz a atuação dele, né? E tem E esse recebe o envolvimento dinheiro naquele caso. dele. Recebe, né? Ah, Normalmente tem entendi. uma tabela de valores e tal. Eu nunca atuei, né? Uhum. Nunca Uhum. não vi muito interesse, não é o meu caso.
Mas seria mais ou menos assim como funciona, tá? Tem uma forma de assistente técnico, não deixa de ser um perito, só que o assistente técnico, ele, ao contrário do perito criminal e do civil, ele tem um lado, entendeu? Ele vai para atuar pelaquela pessoa que está contratando ele, Sim, entendeu? ele não trabalha com imparcialidade, ele trabalha para Não, uma pessoa específica. para uma Tipo um pessoa advogado, específica. assim. Seria, às vezes trabalham juntos, né? O advogado e o assistente técnico, Ah, né? Entendi. Entendeu? Legal. E, por fim, o perito ad hoc, né? O perito ad hoc seria é um tipo de perito que é na ausência de um perito criminal naquele local. Não tem um perito criminal, então uma autoridade nomeia duas pessoas idôneas e de preferência na área que ocorreu, né, para elas atuarem naquele caso, né, e também não tem nenhum tipo de remuneração, não tem nada. Você é chamado, vai atuar, vai fazer um laudo e pronto, encerrou ali o caso, entendeu? Então é Entendi. só na falta mesmo quando não tem, quando é um caso de repercussão e não tem um perito criminal na cidade, alguma coisa do tipo, nomeia duas pessoas com formação na área ali específica e essa pessoa vai atuar somente naquele caso. Ela não vai ter um vínculo, nem nada do tipo. Parou ali, fez o laudo ali, acabou e também ela não é remunerada. Tá? Isso Entendi. é uma atividade sem remuneração. Então seria mais ou menos isso. Não sei se deu para entender, se ficou alguma dúvida, mas seria mais ou menos essas diferenças. É claro que existem algumas outras exceções, né? Mas seria basicamente isso. Falando algumas diferenças assim na parte prática da coisa, eu atuo muito, por exemplo, com maus tratos, porque maus tratos é um crime, né? Ele sim, dá sim. causa reclusão, multa, aperto de guarda. Então tem que ter atuação da Polícia Civil ali, tendo a atuação da polícia, e normalmente a gente é acionado também. Aqui no estado do Pará é a Polícia Científica. Na área civil, vou dar um exemplo aqui que está crescendo muito também, que é erro médico veterinário. Então, um cliente, né, decide processar o veterinário, normalmente vai para a área civil. Uhum. Entendi. Então, o veterinário que ele trabalha como perito, ele, por exemplo, no caso aí do seu estado, onde você trabalha, ele trabalha junto com a polícia científica. Ele faz Se parte da for criminal, polícia perito criminal, sim. criminal. Na Entendi. polícia científica. Aqui é separado. A maioria dos estados já está começando a separar. Acho que, se eu não me engano, são 20 estados que já estão separados. Aqui é a polícia científica, que não é mais polícia civil. Entendi. É bem É uma legal. tendência que está tendo, né? E tem uma PEC, inclusive, para colocar a polícia científica como no rol de polícias na Constituição, né? Isso ainda está caminhando, tá, mas devido aos últimos acontecimentos aí que a gente está acompanhando, né? Caso da Marielle, por exemplo, essa isso daí tá vindo muito forte, né? De querer colocar a polícia científica como uma polícia autônoma. Você, como perito, você pode atuar em outros estados? Ou só no onde você atua mesmo? Eu sou funcionário público do estado do Pará, Estado do Pará. então como perito criminal, não. Eu poderia me cadastrar, aí fazer aquele processo de perito civil, Sim, né? Aí eu posso atuar em qualquer estado, entendi. entendeu? E não sei se você tem noção disso, mas muda muito, assim, como os peritos atuam de estado para De estado para estado, estado, como com as que cada leis, assim. secretaria faz o processo muito diferente ou já segue mais ou menos um padrão? Olha, tem um padrão, mas sim há diferenças, tá? Tem algumas diferenças, sim, na forma de atuação. Tem locais que, por exemplo, o perito é de fato policial, né? Por exemplo, aqui eu não tenho poder eu não sou policial, Sim, Sim. tá? Em alguns estados, se não me engano, São Paulo, o perito é policial. Então só aí já tem uma diferença, entendeu? entendi. Sim. Legal. Então, para você se tornar perito criminal, você faz um concurso, certo? Uhum. Concurso público. Então, eu queria saber, você pode contar pra gente como que funciona esses concursos públicos, né? Se qualquer veterinário tem acesso ao concurso, é muito difícil.
Olha, qualquer veterinário pode tentar, né? Basta ter a graduação, eles nunca pedem nada além da graduação. E cada estado tem a sua particularidade. É muito diferente um edital para outro, assim. Uhum. Sim. O que eu fiz aqui foi um edital bem complicado, assim, bem complicado mesmo, porque foram 7 fases. Nossa. Então, assim, foi o ano inteiro, e naquela ansiedade, né, de, pô, será que eu vou passar, será que eu não vou? Assim, eu fiz a primeira prova, o edital saiu em 2018, a prova escrita foi em 31 de março de 2019, se eu não me engano, a última prova foi já para novembro, então até novembro a gente ficava nessa eu não tinha certeza absoluta se eu ia ser aprovado ou não, porque assim, foi a prova escrita e discursiva, exame médico, o teste de aptidão física, né, que aqui foi corrida, natação, flexão e abdominal, psicotécnico, a parte de investigação social e prova de títulos. Eu acho que foram essas 7 etapas. E tem que passar então foi em todas bem elas. difícil. Em todas elas. Alguns estados, por exemplo, eu vi que no Amapá, eu sou do Amapá, né? Então é algo que eu tinha interesse. Mas do Amapá não foi só prova escrita e exame médico. Então foi bem mais simples. Em Rondônia, teve até prova oral. Além de dessas que eu fiz, teve uma prova oral também. Então, assim, muda muito, sabe? Não tem um padrão, na verdade. Cada estado vai ter o seu tipo. Aqui, como eu fiz, foi bem complicado, difícil e bem, como é que eu posso dizer, demorado, né? Um espaço de tempo ali muito grande entre provas e fica naquela ansiedade, né? Não tem como. Imagino. Nossa, Mas não fazia ideia. é desse jeito. Não fazia ideia que tinha prova física. Isso é a primeira etapa, né? A segunda etapa é o curso de formação. Aí varia também, de 3 a 6 meses. Aqui foi 3 meses. Cara, mas é um baita de um processo muito longo. Muito difícil. Esse processo, particularmente, ele é bem complicado, cansativo, desgastante, mas eu achava quem que quer, no final, vale a pena. Mas... Agora, assim, eu particularmente achei o TAF daqui também bem pesado. Eu comparei as provas, foi mais difícil o teste de aptidão física daqui do que a prova civil também daqui, né? Uhum. Pegou mais pesado, então foi bem difícil mesmo a prova. Normalmente são provas difíceis. Eu vi que no Rio Grande do Norte não teve nenhum aprovado, no Amapá sobrou vaga, assim, é difícil, é uma prova difícil, às vezes o pessoal fica nessas outras etapas, passa na prova objetiva, mas fica na discursiva ou fica no TAF, enfim, é algo complicado. E você acha... Pode falar, Luna, pode falar. Pode perguntar. E você acha que é uma área que está crescendo, que o pessoal está se engajando mais, está querendo participar de mais concursos? Tá, sim, com certeza. Principalmente por conta da lei de crimes ambientais, né? Uhum. Que aumentou a pena para o crime quando se tratar de cão e gato. Então, teve um aumento muito grande nas perícias. Né? Então, sim, agora quase todas as provas estão vindo com vaga para o veterinário. Legal. E a tendência, eu acredito que seja essa, a tendência é aumentar. Essa coisa da prova física me intrigou bastante, né? Você chega a ter, tipo, no seu dia a dia, você precisa, assim, de um condicionamento bom mesmo? Assim, você faz muitas coisas ativas, assim, de... Acessar local difícil, às vezes... Olha, acidente, não sei. Eu moro eu acho que é a segunda ou terceira maior cidade do mundo, em extensão. Meu Deus. Assim, ela é muito grande. É maior do que alguns países, maior do que Portugal, por exemplo. Então é uma cidade muito grande mesmo. Depois, se vocês quiserem saber, é Altamira, uma cidade. Então é uma cidade gigantesca. Então, assim, às vezes dá um local de crime que eu tenho que pegar, sei lá, 4 horas de viagem no meio do mato, sabe? A gente tá no meio da floresta amazônica mesmo, né? Bem no meio, assim. Então, assim, precisar... É claro que para fazer locais distantes, tinha uma vez que eu fiz uma trilha de 3 quilômetros para a gente entrar no meio do mato, para chegar. Então, existe sim um condicionamento físico. Às vezes tem que pegar barco,
balsa, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Sim, Mas, assim, exige, né? O local exige realmente de um condicionamento, né? entendi. Caramba, eu não fazia ideia. Então, você tem experiência com perícia de animais silvestres? Muito pouco. Pouco. Acaba que a gente não tem sido tão acionado em animal silvestre. Uhum. Na verdade, que eu fui acionado um pouquinho antes de eu entrar de férias, agora, há uns um mês e meio atrás, foi alguns papagaios, né, que estavam sendo criados de forma clandestina, né? Sim. Teve a questão do tráfico ali, mas foi a única vez que eu fui acionado em animais silvestres. Acho que foi a única vez, não estou lembrando outra. Eu acredito que tenha sido a única. Entendi. Agora, assim, na capital, tem muito caso de cão e gato. Assim, é caso assim que não acaba, entendeu? Muito mesmo. Muito, quando eu digo muito, é muito. Uhum. A gente até comentou sobre animais silvestres por causa do caso da sucuri, né, que teve um tempo atrás, Sim, que sim. foi um caso bem interessante. E eu vi que no seu Instagram você fez um, um resuminho assim, que Uhum. depois da perícia foi constatado que foi causa natural, não morreu de pancada, não morreu de baleado, alguma coisa assim, maus tratos. E a gente vê realmente que somam as duas coisas, né? O conhecimento técnico que o veterinário tem que ter, porque é ele que tem que atuar nisso, e também a aptidão física, porque ele tá no meio do matagal, né, cara? Eu já fiz um caso semelhante. Eu até ia continuar, acabou que eu não tive tempo esses dias de continuar o vídeo para falar que como é o processo para a Uhum. gente fazer uma perícia dessa, né? Uhum. Pelo que eu tinha lido rápido, ela passou pelo flat scan, que é basicamente uma máquina de radiografia, né? E quando a gente passa o primeiro procedimento seria esse, né? Para ver algum projétil. Uhum. E, assim, fazendo um paralelo, me lembrou bastante de um primeiro caso que eu peguei aqui, que repercutiu muito na cidade. O cão foi baleado, foi 7 tiros no cão. E aí foi maior coisa. O delegado me ligou, cara, eu atuo na homicídios e nunca fui tão cobrado na minha vida como eu tô sendo cobrado por esse cachorro. Cara, já atuei em duplo homicídio, feminicídio, enfim. Mas tô me ligando da capital para cobrar sobre esse cachorro. Aí eu falei, não, beleza, pode deixar que aqui eu vou fazer essa perícia o quanto antes, né? Dar uma importância maior para ela. E fui Uhum. fazer, né? E foi, assim, muito parecido com a questão dessa sucuri, porque eu levei primeiro para uma radiografia, né? Eu fiz uma parceria com a faculdade daqui, de início a gente não achou nada, então eu voltei para o instituto, né? E foi engraçado que eu decidi assistir a reportagem, né, do caso. E a reportagem do caso, assim, se a pessoa for leiga, beleza, mas quando tu tem algum conhecimento, tu vê que não faz nenhum sentido. Uhum. Até como veterinário mesmo, né? Não precisa nem ser perito. Mas porque o animal tinha. A dona falou que ele chegou 6 da manhã com 7 tiros. E ela deu um remedinho, ele deu uma melhorada, 11 horas da manhã ele veio a óbito. E aí eu fiquei, cara, eu já vi de tudo quanto é tipo de crime. E eu nunca vi uma pessoa sobreviver 7 tiros, 7 assim, e tiros. ficar de boa Com e melhorar com o remedinho. remedinho. Eu queria ter essa vida Então, desse né? cachorro, cara. Eu queria esse Então, remedinho assim, que ela deu pra eu ele. vi que tinha ali já, pô, eu não encontrei nada na radiografia e eu assisti essa reportagem. Então, já tem ali, já falei que, cara, eu tô achando que isso não foi. Beleza, fui fazer a necrópsia, né? E Uhum. realmente não tinha nenhuma. As perfurações que tinham no animal, realmente ele tinha perfuração, mas eram perfurações muito curtas, né? Sempre duas ali, perfurações de 3, no máximo 4 centímetros. Nenhuma atravessou nenhum órgão. Então ali eu já matei que não tinha sido tiro, né? E já tinha até um suspeito, já estava uma coisa assim. Então a importância da perícia, né? Porque imagina um cara ser Sim. preso por algo que ele não cometeu, né? E minha conclusão do meu laudo ali foi que muito provavelmente as lesões elas estavam características de mordedura. Então muito provavelmente tinha sido
mordedura de outro cão, que não era um cão que ficava em casa, ele era da rua, ele ficava na rua e ia lá na casa da senhora comer. Eu acho que numa dessas ele se meteu em alguma briga, voltou com sangue, né, com perfuração, e a pessoa achou que tinha sido baleamento, né? Ai, bom, é muito legal bom. até falar disso, né? Porque as fake news são um perigo até, né? Na Uhum. veterinária, na perícia. Aí no exame da Sucuri foi a mesma coisa, né? Viram, acho que uma lesão que ela tinha aqui, já começaram a falar, e aí tu vai ver no Instagram lá os comentários, estão comprando não sei o quê. Cara, depois que tu bate esses exames, tu coloca no teu lado, tu coloca imagens, fotos, é muito difícil ser contestado isso, entendeu? Ainda mais baleado, quando tem que ter, as lesões elas são muito características, É bem né? característico, Então, né? realmente, o laudo ali eu acho que foi bem preciso. E Muito legal. falando nos crimes, quais são, assim, os mais comuns que chamam você pra fazer perícia? Você vê, assim. Assim, só fazer uma diferença. Existem as áreas gerais e existem as áreas específicas, tá? Uhum, As áreas gerais, qualquer perito, desde que seja perito criminal, pode fazer. Então, ele não exige que eu tenha formação em nada, desde que eu tenha sido aprovado num concurso público e seja perito criminal, que é local de crime, balística, documentoscopia, né, grafoscopia, local de patrimônio. Essas perícias, elas não são específicas, não tem uma formação específica para ela. Tá? uhum, Como eu moro no interior, a gente acaba ficando lotado nessas perícias, entendeu? Então, Uhum. na verdade, a gente até acumula aqui. Como tem muito pouco perito na região, acho que são 5 ou 6, acaba que a gente pega uma demanda maior. Então, eu atuo em local de crime, eu sou plantonista de local de crime, uhum. e também faço armas, né, balística, e também faço patrimônio. Então, o que vier no dia lá, eu faço, entendeu? Legal. Perícia veterinária começou a aparecer aqui. O que acontece aqui na minha região, eu sou chamado para fazer perícia na capital, que também tem muito pouco veterinário. Como eu vou fazer agora, dia 26 vai ter uma ação e a gente vai fazer algumas perícias. Então eu vou viajar, né, e vou pegar essa demanda. Na cidade, realmente, dificilmente eu sou chamado para alguma. Eu fui nessa que eu falei para vocês, que foi do ano passado. Sim. Eu já fiz 3 necrópsias aqui, foi o que eu fiz, de cachorros todos. Uhum. Mas é basicamente isso, entendeu? Agora eu atuo em local de crime, né? Local de crime que Aí baleado, local de você vê, acidente, né? o que aparece de tudo aí. Ai, que legal. É legal ver, assim, né, de um perito que é perito também, além da veterinária, porque eu acho que os outros peritos que a gente pegou, eles fazem só a perícia veterinária mesmo. Uhum. Aqui eu me viro em tudo. Eu queria atuar assim, só na veterinária. É quase que um sonho meu, mas eu sei que como perito criminal, eu acho que ou moraria na capital, né? E eu acho que até na capital é muito difícil, né? Por causa dos casos mesmo, por causa da necessidade do órgão. Então o órgão tem muita necessidade. Rapaz, o órgão tem muita necessidade dessas perícias gerais, né? E acaba que a gente se divide, né? Sim, Então normalmente faz isso. Normalmente atua em alguma área, né? Um perito geral e eventualmente é chamado para fazer veterinário. Assim que a gente faz aqui. entendi. Entendi, entendi. A gente também tem uma pergunta sobre a questão dos exames, quando vai fazer a necrópsia do animal. Porque como que é feito? É feito num hospital público ou o governo ele paga para usar uma clínica para fazer os exames? A própria necrópsia é feita dentro do laboratório da polícia? Como que é feito? Dá um exemplo igual você deu do cachorrinho. Tá. Na área criminal, a gente atua muito com a traumatologia forense. Porque normalmente ou envenenamento ou é trauma. Mas quando a gente está falando da área criminal, Uhum. tá? É diferente de outras da área civil que tem um leque maior. Mas na área Sim. criminal teve intenção ali. Então, ou usou alguma ferramenta para matar o animal ou usou veneno. Então, é uma necrópsia, vamos dizer que mais simples, entre aspas, tá? Que a gente vê ali na hora.
Em algumas situações eu utilizo o IML, não há nenhuma contraindicação em utilizar, não há nenhuma recomendação, nada, então eu posso utilizar o IML. Eventualmente, a gente faz alguma parceria com alguma faculdade, e aí vai para o professor, tem que ser acompanhado do perito, o perito tem que estar lá, tá? E aí, só que a gente utiliza o setor. Se a demanda for grande, a gente encaminha geralmente para a faculdade, né? Alguma universidade daqui. Eu sei que na capital é basicamente todos vão para a universidade, porque também o IML não tem espaço para o animal, né? Já tem muita gente lá. E... Só que aqui, como é uma coisa mais tranquila, até que eu consigo eventualmente usar. Mas, eventualmente, a gente faz essa parceria com alguma universidade e é utilizado em aula, feito por alunos, só que tem que estar o perito lá na hora, fazendo, registrando, vendo o professor que tá fazendo a necrópsia, né? Então, é basicamente assim que a gente faz. Que legal. É bem legal, bem legal. Quando é na universidade, eu gosto, porque a gente tem já tem mais mão de obra, né? Para ver uma lâmina, para fazer outros exames complementares. Então, como eu te disse, aqui a maioria vai ser traumatologia forense. Mas a gente quer saber se não for, né? Fazer uma lâmina, do que o animal morria, como é que ele estava. Enfim, na universidade tem todo esse aparato, né? Coisa que no IML não vai ter. Eu sou o único veterinário, então não tem como. Né? Mas normalmente a gente faz essa parceria que dá bem certo. Pô, legal. Bem legal mesmo, bem legal. Legal. Aqui a gente tinha uma que até semestre passado também eu dava aula lá, né? Então eu tinha essa flexibilidade maior. Acho que também não apareceu mais nenhum caso e agora eu saí da faculdade, né? Eu estava lecionando até semestre passado, mas na capital eles fazem com a Universidade Federal. Então todos os animais que precisam de necrópsia eles vão para lá. Que legal, eu não sabia que ia pra faculdade. Só tem que, como eu te falei, só tem que ter a presença do perito. Sim, claro. No laudo tem que estar especificando que a gente estava lá, entendeu? A gente escreve que estava lá, copia e cola o laudo da universidade, né? Depois tu vai montar o teu, né? Mas tu anexa o laudo da universidade ao teu laudo ali da perícia criminal. E vocês precisam tirar foto do momento da necrópsia, de tudo? Como que é? Sempre. Foto é obrigatório em qualquer perícia, qualquer tipo de perícia. E tira foto de todos os tudo documentado, desde a chegada do local até o animal todo tudinho. Com os kits separados. Isso, tudinho. Todo o histórico de tudo. No meu laudo também eu coloco quem fez, quem estava lá, né? Quais os professores que estavam, CRMV, é tudo documentado. Pô, legal, da hora. Fora a necrópsia, quais são os outros exames assim que você costuma pedir para resolver os casos? Tem algum outro exame assim comum? Olha, porque a gente faz mais em animal vivo, entendeu? Então é uma perícia que é feita ali no momento, né? Que a gente avalia como o animal está, que é a perícia de maus tratos, né? Mas assim, na verdade o animal já chega para a gente e o delegado faz a requisição, né? Solicitando a perícia, a necrópsia do animal, entendeu? Aí a gente vai e faz. Normalmente já vem um histórico também dizendo, uma suposto baleamento, alguma coisa do tipo, suposto envenenamento. Aí a gente já tem um direcionamento de mais ou menos qual foi a causa. Não é qual foi a causa, mas a suspeita da morte, né? Já tem um norte para seguir, né? Um norte, isso. Mas a maioria é feita em animal vivo. Aqui a gente faz muito animal vivo. Um exame físico, né, gente? Aí é anamnese normal, né? Existe um protocolo chamado Protocolo de Perícia de Bem-Estar Animal. Então é esse basicamente o protocolo que eu utilizo para ver como é que está o bem-estar desse animal naquele local. Entendeu? Então, com o grau de bem-estar, eu sei que se ele está ou não sofrendo maus tratos. Entendi. Entendeu? A gente avalia ali alguns aspectos, né? Aspecto comportamental, nutricional, sanitário e ambiental. Então a gente vê todos esses aspectos, né? É um questionário lá que a gente tem. Obviamente, esse questionário
ele não dá para ser usado 100% em todos os casos, porque a gente vai sem saber o que vai encontrar, mas normalmente ele é bem utilizado assim, por todas as polícias e até polícias civis também usam esse protocolo. E aí é uma ficha, né? A gente vai preenchendo os dados e tudo mais, e depois a gente vai ter ali uma noção de como é que está o grau dele de bem-estar. Às vezes tem que adaptar alguma coisa, às vezes a pessoa não quer falar, enfim. Quando tu entra ali com a polícia, a gente sempre vai com a polícia civil, né? Então quando a gente entra com a polícia ali, a chance de dar problema é bem grande, entendeu? Ninguém gosta da polícia bater na sua porta, né? Então Sim. a gente vai adaptando. Inclusive, uma dúvida que eu tinha é quando você precisa fazer uma necrópsia, o tutor daquele animal que morreu, ele precisa te dar autorização para essa necrópsia se ela estiver envolvida em um crime? É porque assim, se ele está envolvido em algum crime, normalmente é ele que fez a denúncia, né? Por exemplo, mataram o meu animal, então a pessoa faz a denúncia, né? Se ela fez a denúncia, eu acho que ela já fica nítido que ela quer que seja feita a necrópsia. Na verdade, o que eu preciso é da requisição do delegado, né? E do corpo do animal, mas uma assinada pelo tutor não é necessário. Quando chega lá, já chegou o animal e a requisição. Então essa questão do tutor é mais por questão de boletim de ocorrência, questão com a polícia do que com o perito veterinário. Isso, com a polícia. Entendi. É igual quando tem uma morte, uma morte violenta de uma pessoa. A família não tem que dar autorização. Aquela morte interessa ao Estado, né? O Estado vai ter que investigar e vai ter que saber do que ele morreu. Então, seria semelhante. Eu tava pensando num caso de, por exemplo, maus tratos mesmo, que a suspeita... Por exemplo, um vizinho denunciou que o cachorro do vizinho estava sendo maltratado. E aí o cachorro morreu pelos maus tratos, né? Tipo, algo assim. E aí o tutor não quer que seja avaliado, que a necrópsia seja feita, porque ele seria o culpado, entendeu? Era essa a minha dúvida. Se ele poderia não permitir essa necrópsia. A feita que envolve a polícia, eu creio que não. Acho que já não é mais dele ali. A polícia já assume. Ah, legal. Ainda mais porque já foi feita uma denúncia já, né? Já tem uma suspeita. Se o cara não deixar examinar, é passivo de culpa, tecnicamente. E até seria parecido com maus tratos, por exemplo. Quando eu vou na casa de alguém, normalmente a gente não é bem recebido, né? A gente pode até, se o animal visivelmente estiver sofrendo maus tratos, a gente pode retirar um animal daquele local, né? Tem jurisprudência para isso, né? Então, acho que seria bem semelhante, né? Entendi. Legal. Deixa eu ver aqui. Uma outra pergunta aqui que eu tinha. Como que você faz a coleta de provas nas cenas do crime? O veterinário, ele pode fazer essa coleta de provas? Que provas? É a função dele. Nossa função é coletar provas, né? O perito, ele trabalha basicamente com coleta de provas, né? Um corpo pode ser uma prova, né? Na veterinária, assim, a gente pode coletar, existem algumas provas, né? Por exemplo, uma corrente que está aprisionando o animal, é uma prova, né? Não é algo tão comum, não sei que vá numa cena de crime mesmo, que a pessoa pegou uma faca ou atirou no animal, eu consigo ver aquilo, mas é um pouco difícil ver. Agora, em cena de crime envolvendo humanos, é o que mais tem, né? Então, aí já é outra coisa, né? A gente faz várias coletas aí de tudo, né? Crime sexual, mancha de sangue, projétil, estojo de arma de fogo, enfim, o que foi utilizado ali que eu acho que tem relação, a gente faz a coleta. Legal. Porque a gente sempre vê, né, tipo, em série, em filme sci-fi, assim, eles pegando as provas no saquinho, assim. Isso. A gente fala, será que é assim mesmo, né? Nessa questão, é claro que tem muita CSI lá, tem muita mentira, mas
No geral, sim, a gente chega na cena, né, avalia toda, tem que tirar, se tiver pessoas por lá, tem que tirar, tem que isolar o espaço, né, e procurar as provas, procurar os vestígios, né. É o vestígio, a gente coleta o vestígio, processa, né, depois de processado, se tiver de fato relação com o crime, ele vira uma evidência. Ah, legal, da hora. Casos assim, que você falou que pega bastante maus tratos, né? É, quando, por exemplo, né, vocês vão atrás de um caso pra ver se é maus tratos, vocês chegam a avaliar a casa, se o local que o cão tava em boas condições, se ele tinha água, comida, vocês avaliam essas coisas também? Tudo isso, são os aspectos ambientais, né? Como é que está o conforto dele. Aspectos ambientais, sanitários, nutricionais e comportamentais, né? São esses 4 aspectos ali que a gente faz. No protocolo que eu falei para vocês, cada item desse vai ter uma série de perguntas, né? Um questionário grande ali que a gente vai marcando, e no final ele vai me dizer como é que vai estar o animal, se ele vai estar em maus tratos ou não. É claro que tem algumas cenas que tu olha e fala, não tem Você olha, você condição fala, aqui. não tem que. Meu, Pelo você amor vê de Deus. um cachorro com uma marca aqui no pescoço, você fala, pô, não tem Não como. tem como. Mas no geral, sim, a gente avalia tudo, né? E aí tem os graus, né? Porque pode ser que o animal esteja doente, mas ele é bem alimentado, ele tem um local bom, ele vai estar num grau baixo de bem-estar, né? Ou seja, ele vai estar com maus tratos, mas é só nesse aspecto. Mas tem animal que está em tudo ali, que não tem condição nenhuma, entendeu? Aí, o comportamental dele está afetado, nutricional, sanitário, tu vê que está ali, às vezes tudo dá maus tratos, né? Tudo dá inadequado, que a gente chama. Todos aspectos inadequados e no final tem maus tratos. Tem algumas diferenças também entre maus tratos, né, crueldade e abuso. Particularmente ainda não fui em casos de abuso e crueldade, né? Porque como eu não atuo tanto na minha cidade, como eu expliquei para vocês, eu atuo mais na capital. A capital é muito longe daqui, são 12 horas de viagem de carro. Então não é sempre que eu vou lá. E, enfim, aí só que tem alguns colegas que atuam lá que pegam casos de abuso sexual em animais, enfim, aí já é outro nível. E assim, a gente acha que é um caso isolado. Não, cara, infelizmente a gente vê com frequência esses casos. Caramba. Na verdade, lembrei, eu fiz um assim, de um gato filmado assim, na câmera. Meus bichos estão muito ansiosos aqui. A minha esposa está viajando e eu estou falando. Então eles estão aqui rodeando tudo. Sem problema. Mas pegaram a câmera. É um local que faz a venda. É tipo uma feira que tem lá na capital, uma feira bem grande. Esse caso deu bastante repercussão. E a pessoa, o homem lá, moram alguns gatos ali, eles são bem mansinhos, bem tranquilos. E o cara foi pego ali fazendo gestos com o gato, entendeu? E aí a gente foi lá fazer a perícia no gato, né? Mas aí deu vários noticiários, passou esse vídeo, né? Conseguiu pegar vídeo. Mas é o que a gente vê também, esse nível maior de maus tratos, né? Que já seria abuso. E nesse caso, ele foi preso, o agressor? Não sei te falar. Eu acho que sim. Entendi. Eu acho que sim, mas eu não fiquei sabendo. Assim, a gente trabalha junto com a Polícia Civil, mas chega num momento que cada um vai fazer o seu trabalho, entendeu? Que o meu é o laudo. Então, na feita que eu finalizo o laudo, eu não tenho muito contato com que... Não. Sim. Como no início, bem no início lá, eu queria saber os casos. Mas, cara, depois de um tempo fica tão corriqueiro isso, fica tão normal que assim, só envio, pronto. Chega tanta demanda que acaba não conseguindo acompanhar, né? Não. E a gente também não tem acesso, então a gente procura saber e tudo mais, como é que tá no... Porque daí já vai pro jurídico, né? Então, aí depois de um tempo, eventualmente, né? E anteontem eu recebi uma dessa, a gente é chamado já para o juiz, né? Então, eu já tive alguns casos, particularmente são os casos que eu sou chamado para falar com o juiz, são casos de veterinário, né? Porque é algo muito específico e aí eu entendo que normalmente sou chamado
pelo Ministério Público, né, que está processando, porque eles querem me ouvir, eles querem um especialista falando ali. Eu já fiz alguns casos, e ontem eu recebi que eu vou ter outro caso em maio também, de um desses locais que eu fui, e aí eu vou lá falar com o capa preta, que a gente chama, né, o juiz, responder as perguntas deles. Ah, então o perito, ele chega a participar de julgamento também, se precisar. É uma audiência, sim. Uma Chega. audiência, isso. Uhum. Legal. Tem bastante coisa. Na área civil, isso daí é muito comum, tá? Na área civil, se vocês falarem com os peritos civis, é muito comum, eles vão sempre para audiência. Agora, na área criminal, não é tão comum assim, né? Como eu te falei, como é uma área muito específica de veterinário, então normalmente eles chamam, que eles querem que a gente fale também. Mas não é a coisa. Legal. No local de crime, por exemplo, é difícil, pessoal, ser chamado. A não sei que seja um caso de muita repercussão. Eu já fiz um, foi um dos meus primeiros locais de crime, deu muita repercussão. Né? Eu tinha acabado de entrar e eu fui chamado, né, nesse caso, mas foi tudo tranquilo. E é isso. Mas, eventualmente a gente pode ser sim chamado também. Pô, muito legal. Entendi. Rômulo, acabaram nossas perguntas. Nosso tempo também já está acabando. A gente queria agradecer imensamente por você ter aceitado mesmo. participar, tá? Por ter tido essa conversa muito boa. Não sei aquele interrogatório, responda as perguntas, mas uma conversa, assim, uma troca de experiências, né? Divulgar, explicar melhor como funciona essa área, porque a gente, ainda mais a gente tá no segundo ano Da faculdade. da faculdade, a gente não fazia a Não tem mínima noção, ideia. Né? A gente chegou a estudar um pouco para ter um embasamento mínimo para fazer as perguntas, né? É uma área que não é muito falada, né? Hã? É uma área que não é muito comum, né? O pessoal não fala muito pelo menos sobre, na nossa região, assim, a gente não ouve falar tanto sobre perícia. sobre isso. É normal isso. Eu, antes de entrar na perícia, eu nem sabia o que fazia também. Acabou que eu gostei muito do que eu faço, assim, né? Eu tô muito feliz. Eu antigamente clinicava, né, e tal, atuava na área, mas hoje em dia eu não penso mais em voltar. Tô bem feliz onde eu tô. Né? E eu adoro falar, cara. Eu adoro, assim, conversar sobre a perícia, trocar essas ideias, dar palestra eventualmente. Se tiver qualquer coisa do tipo, podem contar comigo que eu vou com muito prazer. Ai, que bom. Muito obrigada, viu? Cara, valeu. Assim que a gente postar, eu te mando o link pra você assistir depois, se você quiser. Se quiser, fala suas redes sociais aí, pra quem for assistir o vídeo, seguir, acompanhar. peritovet.romulo. Lá eu falo um pouco sobre perícia e falo sobre concurso público também. Basicamente é isso para serve esse Instagram. Falar de concurso e de perícia. Então tá jóia. Você quer deixar mais alguma última mensagem antes da gente encerrar a reunião? É isso, gente. Precisando, qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, trocar ideias, dúvidas. Essa parte quase que acadêmica eu gosto muito. Então, precisando, é só chamar por aí que eu respondo todo mundo. Muito obrigada. Eu vou deixar. Muito obrigado, viu, Rômulo? Até mais. Valeu, gente. Uma boa noite aí, boa noite, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.